Senhoras e senhores deputados, eu venho aqui a essa tribuna, no nosso expediente final, para tratar de alguns assuntos que se passaram no dia de hoje, que, reputo, sejam importantes estarem registrados aqui nos anais da nossa Assembleia Legislativa. Ontem, a Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça, proferiu sentença favorável a uma ação proposta pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha e por mim, com relação ao aumento duplo que queria praticar o governo do Estado na tarifa do bilhete único intermunicipal no ano passado. Os senhores deputados certamente se lembram muito bem, o Poder Executivo mandou para essa Assembleia Legislativa, como base de um dos projetos do chamado Pacote das Maldades número 1, justamente uma alteração na lei do bilhete único intermunicipal. Essa lei que foi discutida, esse projeto de lei, foi intensamente debatido na Assembleia Legislativa. Nós votamos contra as mudanças propostas pelo governo do Estado dessa lei, mas a base do governo, no rolo compressor, acabou por aprovar essas alterações na legislação do bilhete único intermunicipal. E uma dos dispositivos dessa lei era autorizar um aumento extraordinário, completamente fora de qualquer parâmetro, da tarifa do bilhete único de R$ 6,50 para R$ 8,00, mais de 21% de aumento, num ano que nós tivemos a inflação beirando aí a casa dos 4, 5% ao ano. Um absurdo. Isso foi aprovado no final do ano passado. E com uma fé e com o desejo de lesar a população, visando economias nos cofres públicos, mas desprestigiando os direitos dos consumidores e dos usuários do transporte intermunicipal, além dessa aprovação absurda de um aumento de mais de 21%, no início de janeiro, no final de dezembro, na virada do ano, o Poder Executivo Estadual publica um decreto concedendo novo aumento, pasmem os senhores, novo aumento ao bilhete único intermunicipal, que já havia passado de R$ 6,50 para R$ 8,00 e com esse novo aumento vigiria de R$ 8,00 para R$ 8,55, numa clara afronta ao direito do consumidor, numa clara demonstração de nenhum apreço pelo usuário do bilhete único, sem compreender que esse usuário ele se beneficia de talvez seja um dos mais importantes programas de distribuição de renda do Estado do Rio de Janeiro e de equalização de oportunidades, que é o bilhete único intermunicipal. Deputado Luiz Paulo, por proposta dele, com o meu apoio, entramos na Justiça, conseguimos uma liminar impedindo a vigência desse aumento de R$ 8,00 para R$ 8,55, e agora essa decisão liminar se transforma numa decisão definitiva, numa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sepultando de vez o risco de termos um aumento adicional na tarifa do bilhete único intermunicipal. Naquela feita, senhoras e senhores deputados, nós debatemos muito esse tema e nós colocamos que essa alteração do valor da tarifa e uma outra alteração que foi aprovada pela base do governo, claro, com a nossa posição contrária, estava colocando em risco a essência do bilhete único. Essa segunda nós não conseguimos derrubar ainda, mas teremos que trabalhar aqui nesse parlamento e eu na Comissão de Transportes, que foi a imposição de um teto de R$ 3.000 de emenda mensal até R$ 3.000 para que um cidadão seja beneficiário do bilhete único intermunicipal. Senhoras e senhores, uma professora, um assistente administrativo, qualquer funcionário de nível médio que ganhe até R$ 3.000 ou um pouco mais de R$ 3.000, R$ 3.500, R$ 4.000, não pode ser considerado um multimilionário e não pode ser alijado desse programa. Um programa que foi criado justamente para garantir que o acesso ao emprego e a empregabilidade fosse horizontal em todas as camadas da população, beneficiando principalmente aqueles que moram mais longe. Nós não podemos agora ter uma trava de R$ 3.000 que impõe custo adicional, está gerando demissões e a volta da discriminação na hora de buscar um emprego, penalizando o morador da Baixada Fluminense, penalizando o morador do leste metropolitano. Com a decisão da Justiça, uma ação proposta por mim e por Luiz Paulo ontem, enterrando o segundo aumento, o nosso foco passa em ser derrubar
esse teto, que é injusto e vai contra os princípios pelos quais o bilhete único nesse Estado foi criado. E fica aqui o nosso posicionamento claro, contrário a essa medida do bilhete único e a nossa luta e disposição de trabalhar para derrubar essa disposição. Senhor presidente, eu já chego ao final, sei que temos agora uma manifestação aqui nas escadarias da LERJ, eu vou me somar a essa manifestação, só queria fazer apenas 2 registros. Primeiro registro de uma audiência pública hoje realizada na Comissão de Tributação da Assembleia Legislativa, na qual tivemos um excelente diálogo e debate e discussão. O deputado Luiz Paulo, presidente da comissão, apresentando uma radiografia de possibilidades e oportunidades para o crescimento da receita do ICMS do Estado, nosso principal tributo, sem a imposição de maiores alíquotas, a própria Secretaria de Estado de Fazenda se posicionando nesse sentido, e isso mostra que nós temos alternativas para buscar um contínuo crescimento das receitas do Estado, crescimento real das receitas do Estado, sem o aumento da carga tributária, o que é impossível de ser absorvido pela nossa população. Por isso, esse debate que vai suscitar em outras discussões e provavelmente em projetos de lei para aprimorar a nossa legislação foi tão importante e merece ser registrado. Eu tenho certeza que no seu pronunciamento o deputado Luiz Paulo falará por isso. E para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de dizer e declarar aqui do alto dessa tribuna o meu desagravo pela irresponsável atuação do governo do Estado, das forças federais, no episódio da Rocinha. A Rocinha vive 10 ou 15 dias de momentos de absoluta intranquilidade que ainda não se encerraram. O governo do Estado, primeiro, permitiu que a Rocinha fosse invadida por bandidos e facínoras, mesmo tendo a informação, justificando a existência e a ocorrência do Rock in Rio e também a possibilidade de confronto. Pois bem, os confrontos lá existiram, a população foi aterrorizada e se colocou o exército na Rocinha sem qualquer planejamento. O Exército ficou 4 ou 5 dias, saiu da Rocinha também sem qualquer planejamento, sem nenhum objetivo prático alcançado e sem nenhuma explicação daquela missão. Por que ela foi realizada, como ela foi cumprida e quais resultados foram alcançados. E hoje, senhoras e senhores deputados, a Rocinha volta ao jugo dos traficantes, aterrorizada, com parte da comunidade novamente invadida por bandidos. Não é possível que se trate o tema da segurança pública de maneira tão irresponsável. Nós temos que exigir das autoridades do Estado explicações sobre tudo o que se passou para que esses erros não sejam corrigidos, que não se coloquem propostas marqueteiras e temporárias para tentar apaniguar ou abafar uma situação que é latente e, principalmente, quais são os próximos passos a partir de agora, da atuação das forças federais no Rio de Janeiro e também da atuação do Estado, não apenas na Rocinha, mas em toda a região metropolitana, que continua assolada pelo crime, com áreas invadidas e moradores sob terror de bandidos e facínoras. Senhor presidente, eu queria, ao encerrar, declarar o meu apoio ao importante movimento Outubro Rosa, me somando aqui à bancada feminina da LERJ, dizendo que a prevenção é o melhor caminho para o combate a qualquer enfermidade, qualquer doença, e o Outubro Rosa está aqui a nos lembrar que a prevenção do câncer de mama deve ser feita de maneira permanente. E parabéns à bancada feminina da LERJ por estar liderando essa luta, que conta certamente com o apoio de todos os parlamentares dessa casa. Obrigado, senhor presidente.